Nações Unidas que vai rever o progresso nacional e internacional para conseguir os objetivos dos objetivos sustentáveis. Eu acho que todo mundo agora já conhece esse nome formal desse fórum, que é um fórum de alto nível sobre o desenvolvimento sustentável. E nesse ponto eu vejo muitos rostos familiares nessa sala. Eu estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Se alguém estiver entrando pela primeira vez, eu gostaria principalmente de dar as boas-vindas, de me apresentar. Eu sou Teresa Blumenstein. Provavelmente você tem recebido e-mails meus, eh, pedindo para vocês olharem diferentes materiais e vídeos e para estarem aqui com essas reuniões conosco. Então, obrigada por responder a esses chamados e para tomar o tempo para estar conosco hoje. Nós vamos abrir, como a gente sempre faz, com uma oração curta. A liderança é difícil definir, que sejamos aqueles que a definem com justiça. Liderança é como uma mão cheia de água. Deus, que a gente possa compartilhar com aqueles que têm sede. Liderança não é olhar e corrigir. Vamos lembrar que tem a ver com ouvir e conectar. Liderança não é dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Deus, nos ajude a descobrir o que as pessoas querem. Liderança é menos sobre o amor do poder e mais sobre o poder do amor. Conforme nós continuamos nesse papel de líder, vamos ser afirmados pela liderança que a gente testemunha em Jesus Cristo. Vamos andar nas pegadas que Cristo configurou e deixar aqueles que querem nos seguir. Que a nossa grande paixão seja a compaixão, a nossa grande força, o amor. A nossa maior vitória, o reconhecimento da paz. Liderando, que a gente nunca deixe de seguir e amando, que nós nunca falhemos. Amém. Vocês vão ver que o foco do nosso tema é sobre o nosso papel de líderes, e o motivo desse foco é que hoje nós vamos ir como um grupo para ter um papel de liderança no que são várias sessões online que nós estamos organizando juntos como uma delegação digital, e também seguir e ver sobre os diferentes relatórios que vão ser enviados pelos diferentes. Nós estamos preparando para ter mais um papel como líderes e participantes ativos nesse processo de monitorar o progresso em direção aos FDGs. O que nós vamos fazer hoje é, mais uma vez, trocar algumas atualizações que a gente pode ter nos seus esforços para
fazer parte de uma das equipes que vai responder ao progresso, ao relatório de progresso do seu governo, a revisão voluntária. E se você tiver alguma atualização para estar em comunicação com a rede da sociedade civil que está monitorando esse progresso no seu país, também vamos apresentar algumas informações novas. Como eu falei, nós vamos falar sobre a agenda, nós vamos falar sobre o formato, a agenda, esse evento que eu falei que se chama o Laboratório JCO, que Lab é laboratório, que é uma série de 5 sessões que nós vamos fazer uma semana depois do fórum. E nós também vamos apresentar informações sobre onde você pode encontrar relatórios que foram enviados pela sociedade civil do seu país em anos anteriores, porque mesmo se eles não mandaram nada esse ano, você vai poder encontrar alguma coisa que os seus colegas que os colegas submeteram, e nós vamos falar também onde você pode achar o relatório do seu governo, nós vamos falar onde você pode encontrar isso, uma vez que se torna disponível. E nós vamos falar também sobre questões que podem te ajudar na sua reflexão nesses. E depois nós vamos falar sobre os próximos passos que vocês vão ter que fazer, e depois, a próxima vez que a gente vai se juntar como um grupo, que vai ser no começo de julho, ou seja, temos bastante tempo entre agora e o próximo chamado. Então, vamos começar com o início desse longo número de tópicos, e vamos começar falando sobre sua experiência, vocês que tentaram entrar na equipe que vai responder ao relatório de governança. Vocês já viram essas informações antes das nossas reuniões anteriores, eu só estou trazendo novamente para a tela para nos lembrarmos o que nós estamos falando. É uma equipe organizada pelos grupos maiores e outros interessados, organizando alguns representantes da sociedade civil para responder imediatamente após que cada governo apresenta o seu relatório de progresso. Isso aqui é a forma mais ativa que a sociedade civil pode comunicar diretamente com os governos durante o fórum. Então, eu queria, da próxima vez, vocês estavam completando e vocês indicaram que vocês queriam ser parte da equipe, então eu queria perguntar se vocês viram progresso desde essa época, que vocês receberam alguma resposta ou alguma resposta da equipe que está organizando isso. Deve ser de uma das 3 pessoas aqui que tem os e-mails e os endereços. Se alguém estiver tendo dificuldade de estar em contato, Ali Henman, Jessica Bridgers, Ilane Anaya, estão aí os e-mails na tela para vocês poderem entrar em contato. Se vocês quiserem dessa informação de contato, vocês podem obter aqui, e eu vou também compartilhar depois do nosso chamado. Tem alguém que tentou entrar
e quer compartilhar. Se você está tentando uma resposta, nós conseguimos uma resposta da equipe de Zimbábue e eu também recebi um e-mail com o documento, mas eu acho que nós estamos em contato com eles, estamos trabalhando juntos. Ah, excelente, que maravilha. Eu estou bem feliz que você é parte desse processo. Eu estou em contato com esse. Nós estamos trabalhando com isso, com uma plataforma que que é comum e nós temos esse. Estamos em contato com os representantes da Espanha e da ONU. Desculpe, eu espirrei aqui. Maravilha, isso é uma notícia maravilhosa. Eu estou muito feliz que vocês estão conectados, que trabalhamos com eles no passado, são muito bem organizados. Então, isso é uma excelente notícia. Boa tarde, bom dia a todo mundo. Eu estou falando do Quênia e nós nós somos uma organização, então isso geralmente é aquilo que a gente está falando. Eu vou estar muito animada de trabalhando com esses grupos. Eu vou ficar muito feliz e, e aí eu vou poder continuar com esses contatos. Muito bem, para eu entender se você está corretamente, você ainda não teve comunicação com eles, correto? Sim, eu vou assegurar que você tenha esses endereços e a gente vai poder assegurar que essa conexão seja feita. Mais alguém que tentou entrar em alguma das equipes que vai responder ao relatório de governança? Susan, por favor. Boa tarde, boa noite, depende de onde você está. Eu sou de Nairobi, do Quênia, e eu tentei conectar com o fórum. Eu estou feliz que vocês estão conectados. O mais longe que nós fomos é fazer com. Tem um formulário e agora nós estamos indo para o estágio de validação. Então, nós vamos poder informar através da validação próximo passo e eu espero continuar conectada. Muito obrigada. Maravilha, isso é excelente. Então, parece que vai ser de ajuda assegurar que você e a Donatis estão conectadas. Aí vocês vão poder compartilhar essa conexão ao Fórum do SDG no Quênia. Beleza. E
você não precisa de mim. Sinta à vontade para compartilhar o seu contato de informação. Você não vai precisar da minha intervenção. Joel, muito bem, pode prosseguir. Olá, bom dia. Eu também entrei em contato com um grupo de trabalho daqui do Brasil e até o momento estou aguardando o retorno da parte deles. Muito bem. Joel, foi o fórum que eu compartilhei com você, que foi organizado por esses grupos majoritários. Foi esse grupo que você tentou entrar em contato? Ou foi o grupo de Sociedade Civil Nacional do Brasil? Qual grupo foi? O da sociedade civil, o GT. Perfeito. Eu vou tentar encontrar informações de contato adicionais, mas se um método de comunicação não funciona, talvez outra seja melhor. A gente nunca sabe o que vai funcionar, né? Mas eu vou tentar encontrar alguma coisa adicional adicional à informação já proporcionada. Mais alguém gostaria de compartilhar uma experiência de tentar fazer contato com uma equipe do seu próprio país? Eu tentei ontem, eu mandei um e-mail, mas eu não recebi nenhuma resposta. Muito bem. Para quem você mandou um e-mail? Eu mandei para aqueles contatos que estavam disponíveis, Denis Yanti. Eu tentei entrar em contato com o e-mail, mas se a gente pudesse ter o telefone ou o WhatsApp, é mais rápido. Eu não recebi nenhuma resposta. Eu recebi o e-mail da lista que você mandou. Então, eu tentei mandar para Denis Inhati, mas eu ainda não tive nenhuma resposta. Muito bem. Eu vou tentar achar alguma informação para essa rede. Muito bem. Obrigada a todos por, mais uma vez, se vocês não tentaram fazer uma conexão com a equipe do seu país, nós temos esse diretório da sociedade civil que está em cada país. Então, eu encorajo vocês a explorar aquelas que estão listadas. Você pode encontrar, algumas foram ativas no passado, talvez não estejam ativas agora, mas você pode também encontrar materiais interessantes. Muitos têm um site onde você pode encontrar as atividades anteriores e pode ser interessante para vocês verem como eles se organizaram no passado e também dar ideias de como vocês podem estar organizados com outras organizações no futuro,
porque esse fórum acontece repetidas vezes, anos após ano. E com certeza o seu país vai reportar novamente nos próximos anos, não no ano que vem. E outra coisa, se você preencheu esse formulário, que, mais uma vez, esses são os 3 nomes de interesse, vão ser as pessoas corretas para entrar em contato. Vamos seguir adiante agora. Agora, para falar um pouco mais sobre aonde encontrar os relatórios do seu governo, mas eu vejo primeiro, eu acho que a Maria Cruz teve sua mão levantada. Podemos encontrar a sociedade civil no nosso país, né, governos, em ONGs, dos grupos, se isso seria. Eu acho que as páginas do México estão bem desatualizadas. Se nós não temos resposta no nosso país, seria uma pergunta. Isso seria uma opção secundária. Se você não tem acesso, eu acho que os grupos principais, se vocês não entrarem em contato, os grupos principais que eu listei, nesse ponto do processo, vocês têm mais ou menos completados o preparo para o fórum, mas poderia ser diferente país por país. Talvez uns países ainda estão no processo de preparar os comentários. Então, eu acho que é uma boa ideia, pelo menos, tentar fazer um contato com esses indivíduos. Isso poderia ser problema, poderia ser principalmente nos dias mais tardios, mais perto do fórum. Quando o governo soltar o relatório, eles vão compartilhar as ideias, então pode haver outra chance para você compartilhar isso com a sua equipe. Então, isso foi uma longa forma de dizer sim. Eu acho que é uma boa ideia entrar em contato se você não está tendo sucesso em contar com a rede da sociedade civil. Você tem outra pergunta, algum comentário? Muito bem, nós vamos então continuar. A próxima parte importante do nosso processo é esse relatório muito esperado de revisão voluntário que vem de cada um dos seus governos. Infelizmente, a prática comum do sistema de Nações Unidas que os governos podem enviar
os relatórios muito próximo ao dia onde a gente deve discuti-los e responder. E então nós ainda estamos aguardando para ver a publicação desses relatórios. Mas eu vou mostrar para vocês agora onde vocês podem encontrar quando estão disponíveis. E o nosso processo para as próximas semanas, eu vou pedir para vocês continuarem a ir ao mesmo lugar para ver se está disponível. Vai ser diferentes dias para diferentes países, porque o sistema das Nações Unidas vai adicionar ao banco de dados, assim que pode ser numa data para outra data para outros, mas todos vão estar no mesmo lugar. Então, eu vou mostrar para vocês aonde encontrar. Então, o banco de dados dessa revisão está nessa página daqui do site. Vocês podem ver, eu vou colocar isso no chat para vocês. Vocês vão ver todos os seus países listados e vocês podem usar a barra para encontrar o seu país e clicar. E uma vez que você selecionou o seu país, você vai chegar numa página que tem essa cara e você vai ver listado debaixo do nome do país, você vai ver quando essa revisão voluntária nacional foi enviada. Aqui nós temos um exemplo do Brasil, e o Brasil está agora submetendo pela segunda vez, desde que esse processo começou. Então, eles enviaram um em 2017. Se eu quiser ver, eu posso clicar aqui abaixo, 2017. Mas, quando eu quero ver o relatório desse ano, aí eu vou clicar nessa linha aqui. E quando eu abro, eu vou chegar numa página que tem essa cara. E vocês podem ver que nós estamos na página de 2017, porque a página 2024 vai estar vazia, então não tem nada de interessante para ver. Mas quando a informação foi adicionada, vai estar com essa cara. E você vai ver que vai ter texto aqui. Isso vai ser muito um resuminho, e é o que as Nações Unidas chamam da mensagem principal. Vai ser muito rápido, muito generalizado, e você não vai encontrar detalhes muito úteis nesse resumo. Então, a gente encoraja todo mundo para entrar no relatório muito bom e muito detalhado, e você pode olhar em dois lugares. Um é do lado direito, você vai ver um painel como esse, e você vai ver o nome do arquivo, que vai ser relatório completo, e você pode ver que vai ter mais de um idioma. Por exemplo, na página do Brasil, você tem aqui o relatório completo 2017, eles publicaram nos dois idiomas, inglês e português, então você vai poder ler em qualquer idioma. Outro lugar onde você pode encontrar
Abaixo desse resumo tem outro link de documento, e aqui você vai procurar alguma coisa com um título de relatório completo. Eles podem ter diferentes nomes, então usem o seu julgamento para determinar qual é o relatório que você está procurando, mas não vai ter muitos documentos lá, então não vai ser difícil para você determinar qual é o documento que você quer. E, infelizmente, esse website realmente só é publicado em inglês, então, se você tem tradução automática, isso vai ajudar, mas eu quero mostrar o layout da página. Então, mesmo se você só estiver vendo em inglês, você ainda vai poder navegar até o relatório. Uma vez que você encontrar, uma vez que você vir que isso está disponível, é aí que começa a diversão. E para alguns de vocês, vocês podem ver que o relatório do seu governo pode ser um pouco rápido, por exemplo, 10 páginas. Algum país você vai ver que o relatório tem 200 páginas. Então, com certeza, se o seu país enviou um relatório de 200 páginas, eu não tenho nenhuma expectativa que você vai ler 200 páginas. Se você quiser, vai ser excelente. E eu ficaria muito impressionada, mas eu não espero isso. O que eu recomendo é, se você quiser focar num objetivo ou outro, geralmente eles estão organizados em torno desse FGV. Então, você vai poder encontrar um capítulo específico dedicado ao SDG, que é de maior interesse para você. Aí você pode ir para essa parte e você pode focar nisso e você não vai ter que ficar impressionado com essa parte do relatório inteiro. Isso é uma notificação importante. Uma vez que você achou a parte que você quer revisar, eu sugiro que você organize os seus pensamentos em torno de 3 questões grandes, que são aonde que a minha experiência pessoal alinha com esse relatório que eu estou lendo, aonde que a minha experiência entra em conflito e, finalmente, o que está faltando? Quais são os insights ou recomendações que eu gostaria de adicionar, baseado na minha própria experiência, se o governo tivesse ligado para mim e perguntasse para mim o que é importante, o que a gente precisa incluir nesse relatório. E isso pode ser um bom lugar para começar essa reflexão. E se vocês tiverem outras ideias, outras formas, outras coisas que vocês querem falar, não se sintam mal por essa abordagem, mas se você está procurando alguma coisa, isso pode ser bom, pode ser de ajuda para você. Eu agora vou passar por um momentinho e eu quero verificar com vocês todos. Tem alguém com perguntas ou a gente precisa de algum esclarecimento adicional de onde achar esse relatório ou qualquer outra coisa?
Eu vou arrumar esse link para eu vou colocar aqui na caixa. A minha experiência se alinha com os relatórios. Isso tem a ver com o projeto que eu estou trabalhando? O que que essa pergunta endereça? Pode ser a experiência no seu, pode ser seu projeto que você trabalhou, o seu apostolado, do teu país de origem, pode ser a sua comunidade local, de casa, como é a vida quando você visita com a sua família. Qualquer coisa que você tiver que pode trazer, qualquer coisa que você tem da sua experiência. Tem alguma outra questão? Não entendi. A lista dos grupos de mídia que ela ia mandar? Vou falar em espanhol. Quanto aos informes, em cada país, tem organizações ou associações vinculadas com a igreja ou sociedade civil que fazem reportes das análises das realidades. Por exemplo, eu penso em Honduras, que equipes de análise, de reflexão, em Salvador também tem relatórios. Eu acho que tem fontes onde a gente pode. Eu sou de Honduras, eu estive no ano passado, eu vi a situação que tem lá, a situação política, social, econômica está toda vez piorando. Os índices. Tem algumas fontes que a gente pode verificar, não é? Um ponto muito interessante. Sim, eu tenho uma lista que eu encontrei de anos passados que
foram criados ou foram publicados por diferentes redes de sociedade civil de diferentes países, e mesmo se você não puder conectar com uma rede esse ano, talvez isso possa ser um lugar bom para começar, para entender o sentimento geral e as perspectivas da sociedade civil no seu país, que, como todos nós sabemos, do processo de diálogo e conversa é tão comum, lendo palavras de governos no papel, também é difícil saber onde começar, mas nossos pensamentos começam a fluir e é muito bom se você quiser ter um senso de onde começar com a sua resposta. Você pode olhar para outras partes da sociedade civil e o motivo é que mesmo aqueles que são do passado, eles não podem ser mais de 9 anos de idade. Então, é um pouquinho antigo, mas não tão antigo que você não reconheça o país na maior parte dos casos. Jean, olá. Muito obrigada, acho que vai nos ajudar, mas onde que a gente traz essa reflexão? E eu sei que nós não podemos ler todo o material, mas como você sugeriu, a gente pode pegar alguma coisa significativa. Há alguma oportunidade nesse programa digital onde os países, os membros do grupo que fazem parte de um país, será que podemos compartilhar? Essas são as impressões sobre o relatório, que a gente possa se juntar. Os delegados podem se juntar e fazer uma reflexão só. Essa é uma proposta excelente. E eu vou responder a sua primeira pergunta. Uma vez que você pensa sobre o alinhamento, o conflito e os gaps, as partes faltantes, aí você vai ter a oportunidade de trazer esses pensamentos para dois lugares. Uma vai ser que nós vamos ter um chamado, mais uma vez, para as diferentes regiões entre nós, da mesma forma que nós fizemos nos últimos 2 meses, nós vamos ter um call para aqueles na América Latina, aqueles na África, e nós vamos tentar nos juntar, ter grupos compostos dos poucos países na Ásia e na Europa. A gente vai tentar arrumar uma forma de oferecer isso.
Aí você pode compartilhar as suas reflexões mais específicas. E depois disso, e aí a gente vai levar essas perguntas para o laboratório STD, que vai acontecer no fim de julho. E para responder a sua segunda pergunta sobre a possibilidade de criar o tipo de resposta país por país, eu acho que é uma pergunta muito boa para algum de vocês. Nós temos vários delegados do mesmo país que estão nesse grupo, então pode ter boa energia entre vocês para ter uma coleção de ideias como uma resposta de grupo, e eu estou muito aberta para tentar facilitar isso para aqueles que estão interessados. Uma forma de fazer isso e de lidar com isso tem um formulário que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que eu vou perguntar para você, pedir para você preencher como parte do nosso preparo para a sessão de laboratório do STG. Eu acho que eu vou adicionar uma pergunta para esse fórum que vai dizer: você gostaria de se conectar com outras delegadas desse grupo do seu país para trazer um comentário compartilhado para o relatório do seu governo? Isso pode, dependendo da energia ou da criatividade do grupo, isso pode ser um testemunho curto de vídeo, se as pessoas gostam de vídeo, pode ser escrito, se as pessoas gostam de expressar as ideias por escrito, pode ser uma combinação. Então, eu acho que é muito possível e eu vou apresentar essa pergunta. Então, qualquer pessoa que estiver interessado nesse tipo de resposta colaborativa, nós vamos estar bem felizes em facilitar isso. Essa resposta colaborativa, eu estou muito animada. Eu sei que vale a pena. E uma das coisas que eu tenho pensado e também falado com os colegas, principalmente aqueles que estão eu estou pensando sobre oportunidades onde a gente pode refletir se vai ter oportunidade. São pensando na possibilidade, por exemplo, de explorar visitas, por exemplo, encontrar com missões que compartilham, para que a gente tenha uma forma de refletir. Isso é um pensamento. E depois, se a gente tem pessoas que em missão permanente e também delegados dos diferentes países, eu acho que isso seria uma coisa muito bacana. Isso é só um pensamento, mas eu também estou muito obrigada por seu suporte. Bom dia a todos e a todas. A minha intervenção é na mesma linha da Mary Jane. As perguntas que vocês vão responder nos servem para a equipe.
mas nós estamos aqui com a organização, então a comissão jurídica, a comissão de desenvolvimento, a migração ou outros eventos e a informação da resposta também é uma coisa muito valiosa para o nosso trabalho. Então, isso é importante ter a informação de vocês, que são nossos aliados, e isso é muito importante para cada um de nós. E também nós estamos fazendo isso em outros países e nós temos a ideia que foi lançado com aqueles que vêm, nós podemos começar a pedir reuniões com os membros da ONU que estão nessa parte voluntária. Eu acho que eu consegui entender. Eu acho que eu consegui, desculpe, passar. Eu, como input dos membros de diferentes países, no final da reunião, nós temos uma hora onde a sociedade civil vai refletir e avaliar o que o fórum tem sido. Talvez isso seja o lugar onde a gente pode trazer todas essas reflexões, refletir para que essa reflexão principal possa, dessa forma, a gente pode ter uma vida, influenciar. E eu espero que algumas redes continuem a se encontrar e refletir, e outros não vão. E preparar o fórum e ver até que vai reportar de novo. Então, vai depender de qual país que você vem. Mas, tendo dito isso, nós, como delegação, planejamos encontrar, além do nosso laboratório, que vai acontecer a semana depois do fórum. Nós estamos refletindo depois do fórum juntas, e além dessas sessões onde nós estamos compartilhando experiências, nós também vamos ter uma reunião para nós, delegados, em, em agosto. E isso é a forma que a gente quer continuar o trabalho, como a gente quer monitorar esse trabalho nos diferentes países, mesmo se a nossa sociedade civil vai estar ativa. E para voltar ao Jane, às sugestões, isso pode ser uma coisa, se nós podemos trazer uma equipe dessa delegação, principalmente os países que nós temos muitas pessoas
pode ser que a mesma equipe que vem responder ao governo antes do governo pode querer também continuar a se comunicar depois do fórum e organizarem-se para trabalharem juntos ou descobrir outros grupos onde eles podem, quando eu falo sobre fazer essas conexões e assegurar que você tenha a informação de contato, isso é uma coisa que a gente vai ficar bem feliz de apoiar, facilitar. E se você quiser fazer um grupo de WhatsApp ou alguma outra forma de comunicação que você pode usar como follow-up, porque, Margarete, você tem razão. A gente coloca muita energia num fórum, assim, mas o trabalho realmente acontece entre os fóruns. E então, quando estão pegando isso, pode ser um momento mais oportuno para lidar esse processo, ok? Muito obrigada. Deixa eu adicionar uma recomendação. Aqui no Quênia, nós temos o programa CSO e esse a gente continua com o processo de implementação durante o ano, então nós estamos esperando e nós vamos fazer isso com o UNDP, que monitora o processo. Então, depois desse fórum político, a gente sempre se junta para ver onde estamos. Nós também convidamos todos para dizer o que foi feito, quais são os desafios, quais são as recomendações. Então, isso é uma coisa que está acontecendo no Quênia e a gente está se movimentando muito bem. Isso é maravilhoso ouvir e realmente você deve ficar bem orgulhoso. Bom, o trabalho está continuando e se você essa comunidade está continuando a se organizar e o ímpeto que nós estamos construindo aqui e que vai continuar depois do fórum. Tem mais alguma pergunta? Como eu prometi, eu tenho um diretório aqui de relatórios, dos relatórios em diferentes países. Eu vou compartilhar esse diretório com vocês todos depois da nossa reunião hoje, para que vocês possam visitar os relatórios anteriores do seu próprio país. E, mais uma vez, se você resolver ler um relatório, eu acho que você deve fazer as mesmas perguntas.
Agora, isso vai acontecer depois do fórum, que é a semana do dia 22 de julho, até o dia 26 de julho. E o que o laboratório é uma série de 5 webinários, e a diferença entre os calls que nós temos aqui e as sessões de laboratório é simplesmente que a gente abre esses chamados, a gente convida outros membros de outra parte do mundo. Nós convidamos a comunidade de religiosos que estão representando a congregação aqui nas Nações Unidas. Todos vocês estão bem-vindos a convidar quem vocês quiserem. É um espaço aberto, onde você vai ser convidado a compartilhar suas críticas, suas observações, suas reflexões, suas experiências e as boas práticas que se relacionam com esses objetivos temáticos. Então, nós vamos ter uma sessão de um dia dedicada a cada um desses objetivos desse ano. Então, segunda-feira, dia 22 de julho, 25 de julho, desculpa, vai ser dedicado à erradicação de pobreza extrema. Terça, nós vamos dedicar isso ao objetivo número 2, que tem a ver com fome e agricultura sustentável. Na quarta-feira, nós vamos ter uma sessão dedicada ao objetivo número 13, que é a ação climática para responder à crise climática. E no dia 25, nós vamos ter o objetivo 16, com instituições fortes, públicas. E, finalmente, na sexta-feira dessa semana, dia 26, nós vamos ter a sessão sobre o objetivo 17, que é parcerias para todos os objetivos sustentáveis. E todas essas sessões, cada uma desses 5 dias, vão todas ser ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que o nosso chamado hoje. Então, não importa qual o tempo do chamado, esse vai ser o tempo dessas sessões, e vai ser no mesmo horário em cada um dos 5 dias. E o comprimento pode variar, e o interesse em cada um dos objetivos. A gente favorece um dos objetivos ou outro em detrimento do outro, mas todo mundo pode escolher, e todo mundo é convidado a primeira, pelo menos uma sessão onde você vai contribuir como palestrante. E nós vamos dar o exemplo do conteúdo que você pode compartilhar e os comentários que você pode fazer. Então, são 3 categorias, 3 diferentes abordagens. Você pode escolher compartilhar suas observações pessoais sobre como essas metas estão sendo implementadas no seu país. Você pode fazer uma crítica específica da forma
que teu governo reporta sobre o progresso, ou então você pode apresentar uma boa prática, ou um projeto, ou um apostolado que está sendo implementado por você ou por sua congregação no seu país, que tem a ver, de alguma forma, com os objetivos que nós estamos focando. Se você está animado com essas formas de comentar, você também pode contribuir com uma combinação de 2 ou 3 coisas. Então, quaisquer ideias que estão te dando energia, aquilo que te anima, essa é a abordagem que você pode escolher. E se você tiver outra ideia, eu sugiro que você compartilhe. As 3 ideias para você comentar nesses objetivos: observações pessoais, crítica ao relatório do governo ou uma boa prática para um projeto que tem a ver com o tema do dia. Eu vou pedir para vocês completarem um formulário digital para me ajudar a ter um senso de quantas pessoas estão interessadas nesses tópicos para poder planejar a agenda e para que todo mundo possa saber quanto tempo vai ter para os comentários, todo mundo poder se planejar. Então, eu vou mostrar isso. Aqui está em inglês, mas vai ter uma versão diferente em espanhol, outra versão em português, outra versão em francês. Então, me perdoem se você está olhando a versão em inglês e você não é um leitor de inglês, mas vai aparecer da mesma forma, mas no seu idioma preferido. Então, aqui em cima é um lembrete dos pontos que eu acabei de compartilhar sobre as diferentes formas de compartilhar observações, críticas do governo, boas práticas, e depois eu estou pedindo para vocês completarem esse formulário até o dia 25 de junho. Assim, quando nós nos juntarmos de novo, dia 1º de julho, eu posso dar mais detalhes e instruções. Segunda-feira nós vamos ter tantos palestrantes, cada um vai ter 5 minutos, por exemplo. Ou então, cada pessoa pode falar até 8 minutos. Mas eu preciso da sua resposta antes da próxima reunião para eu poder dar as instruções. O formulário vai pedir o seu e-mail, sua congregação, as perguntas normais e o país que você vai falar. E qual sessão que você quer falar. Você pode selecionar mais de uma sessão, se você quiser falar sobre mais de um desses objetivos, mas, por favor, selecione pelo menos um, porque isso é muito importante na nossa jornada como delegação. E aqui eu estou pedindo para vocês quererem
compartilhar observações. Agora, você pode organizar isso mais tarde. E depois, a última pergunta é como você pode apresentar no dia. Nós estamos perguntando, você tem uma conexão internet boa que você pode confiar para que você possa entrar no chamado Zoom ao vivo e você não vai ter nenhum problema? Ou se você não confia na sua conexão de internet, a segunda opção é dizer: eu não posso confiar na minha internet, então eu vou dar os meus comentários antes e eu vou mandar isso para vocês e vocês vão receber um vídeo se eu não puder conectar. Essa é a pergunta final, para que a gente saiba qual é o nosso plano, como as pessoas vão poder participar. Essa é a cara do formulário. Tem um link para o formulário. Eu vou compartilhar isso aqui no corpo do e-mail e dentro do slide para realçar. Esse é um passo muito importante. Antes da gente revisar os próximos passos, alguém tem alguma pergunta sobre o laboratório ou sobre como a gente deve se preparar ou sobre o formulário que eu acabei de mostrar? Alguém tem alguma pergunta? Podemos convidar outra pessoa para que compartilha? Ou é melhor que só nós mesmos? Podemos convidar outra pessoa para compartilhar ou só nós mesmos? Você pode convidar, se você tiver alguém para contribuir. Se você sentir que você pode contribuir você mesma, de verdade, eu dou as boas-vindas para você e a pessoa que você está pensando, para cada uma participar de alguma forma. Poderia ser, você pode apresentar junto, você pode apresentar outra pessoa, ou você pode falar em dois dias diferentes, mas você deve ter a sua voz numa dessas sessões, se você sentir que pode. E se você conhece outra pessoa, por favor, convide a pessoa para o processo e ajude a explicar. Se eles não estão conosco nesse tempo de preparo, eles vão precisar de alguma introdução sobre a que se refere isso. Então, se você puder ajudar nessa apresentação e trazer essa pessoa, nós vamos ficar muito felizes de ouvir vozes adicionais. Mais alguém que tem alguma pergunta sobre o laboratório, formulário?
Muito bem. Então, eu acho que eu devo ter dado uma explicação muito chata. Todo mundo entendeu há muito tempo e todo mundo. E eu continuei. Então, isso quer dizer que está tudo claro, que bom. Eu vou, então, rapidamente repassar os nossos passos para as próximas semanas, entre agora e o próximo chamado no dia 5 de julho. Como eu falei, nós vamos estar agendando outro chamado com outros delegados da sua área do mundo e nós estamos organizando isso para dia 1º de julho e é como nós temos a melhor chance de estudar, mas antes do início do fórum em si, nós vamos ter alguma coisa para responder. Isso vai ser uma primeira oportunidade. Você pode pensar nisso como uma prática. Se você quiser incluir alguma crítica quando você fala do laboratório, isso pode ser um lugar para testar algumas ideias ou você vai poder moldar os comentários que você quer fazer no contexto do laboratório, mas é também uma forma informal de compartilhar as reações, as surpresas, os desapontamentos e todos esses pontos de alinhamento, de conflito e aquilo que está faltando. Você pode compartilhar com isso que estão na sua região, porque eu vou estar escrevendo para todos vocês para tentar descobrir uma boa data entre o 1º e 15 de julho. Então, se vocês quiserem fazer conexões com a equipe da sociedade civil para o seu país, vocês vão poder conectar com um dos links que eu compartilhei nas nossas sessões nesse diretório, ou então, se ainda não, escrevendo para aqueles indivíduos que precisam organizar o grupo. Isso pode ser de ajuda para conectar vocês com outras do país que estão tentando responder juntos a esse relatório. E depois o último. Isso é um lembrete para vocês organizarem os pensamentos sobre o que você gostaria de compartilhar nos laboratórios e qual objetivo, e em qual objetivo você gostaria de fazer a sua contribuição. E aí eu tenho o link para o formulário que eu quero que vocês completem até o dia 25 de junho, para dizer qual sessão do laboratório vocês querem falar, em qual sessão. E eu vou pedir para vocês registrarem para o próximo chamado, que vai ser dia 1º de julho. Agora, eu sei que isso é uma lista de coisas para fazer enorme, mas eu vou compartilhar os slides, eu vou compartilhar esses pontos importantes para a ação com todos vocês. Então, se vocês estão se sentindo meio tontos ou se algum detalhe
passou, vocês vão ter isso por escrito e vocês vão ter isso no seu idioma. Então, você não precisa se preocupar em ter isso em inglês. Alguém tem alguma última pergunta enquanto nós estamos aqui, antes da gente partir por hoje? Sim, a ideia das pessoas, a redundância, nós vamos estar em pessoa para fazer o segmento, se vai ter uma reunião, seria muito bom. Eu vou adicionar uma pergunta nesse lugar onde você tem que colocar qual o número do laboratório que você quer falar. Eu vou adicionar uma pergunta dizendo sim ou não, se você quer entrar com outros delegados do seu país para criar uma resposta coletiva ao seu governo, ou se você quer continuar a comunicar depois desse programa. Eu vou pôr essa pergunta no formulário. Então, qualquer pessoa que estiver conectada dessa forma com outros delegados do seu país, eu vou saber quem está interessado e eu vou assegurar que todo mundo tem a informação de contato de cada um, e aí a gente vai prosseguir a partir daí. Deu? Obrigada, obrigada, Tereza. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento dos contatos que você nos deu. Nós podemos usar isso com um follow-up com o formulário, porque eu não recebi uma resposta disso. Bom, são as mesmas coisas conectadas? Sim. São as mesmas as pessoas corretas para entrar em contato. Então, eu voltei a colocar aqui na tela, se alguém quiser copiar isso agora, mas sim, essas seriam as melhores pessoas para contactar. Anastásia, obrigada, Tereza. Eu estou falando do Quênia. É bastante informativo, tem muita coisa acontecendo. Eu estou vendo que tem muitas coisas para fazer. Isso tem muitas pessoas preocupadas com isso. Muito obrigada que você pôde se juntar a nós. Eu tenho o seu registro aqui e eu vou mandar para você os slides da apresentação por cada uma de nossas reuniões anteriores. Nós também temos reportes de vídeo das nossas reuniões anteriores para que você possa revisitar a jornada toda. Você, nós estamos muito felizes de ter você aqui e estamos muito felizes de continuar com essa jornada com você. Muito obrigada, muito apreciado.
Eu vejo uma pergunta do Dan sobre... Muito bom, você se antecipou à minha pergunta. Ele quer saber sobre Jéssica, Lani, se vocês podem escrever todas essas perguntas, todos podem usar um tradutor automático. A probabilidade de conhecerem idiomas múltiplos, mas com certeza vão ter acesso a um tradutor automático bom. Então, eu acho que você não precisa se preocupar em traduzir sozinha para tentar comunicar em algum idioma. Eu acho que qualquer um que você escolher vai ser suficiente. Alguém está... Eu vou compartilhar os materiais do passado com todos vocês. Eu vou assegurar que vocês recebam tudo isso. Alguém tem alguma pergunta final? Obrigada por ter tirado o tempo do seu dia, da sua noite para estar aqui, para aprender e para se animar sobre as próximas ações que nós vamos estar tomando, tanto individualmente como coletivamente. E vocês vão receber esse pacote de informações de e-mail. Depois desse chamado, vocês vão receber em inglês, espanhol, português, francês, para que vai ficar claro para você que se inglês não é seu idioma preferido. E eu também vou colocar o vídeo hoje no nosso playlist, o mesmo playlist onde todas as reuniões anteriores foram colocadas. Então, se você quiser revisitar alguma coisa com alguém que você acha que vai apreciar a informação, você pode compartilhar. Tendo dito isso, eu estou muito animada para ver todos vocês como um grupo no dia 1º de julho. Nós vamos, mas a gente vai se ver na caixa de e-mail antes disso. Obrigada, Tereza. Muito obrigada, Tereza. Obrigada. Obrigada aos meus ouvintes. Aqui é a Vivian de Português. Muito agradecida. Tchau, tchau. Obrigada, Vivian.